Saulo Gigante. Grande Sérgio. Pergunta sem, sem nexo. Não. É que ele começa sempre com pergunta sem nexo, né? Mas de grande curiosidade minha, o que acontece se todas as camadas internas do nosso planeta esfriar? Se amanhã a nossa Lua deixar de orbitar a Terra, nosso planeta ainda seria habitável? Então vamos por partes, cara. Se todas as camadas internas do nosso planeta resfriassem, primeira coisa que ia acontecer, a gente ia perder o campo magnético. Sem campo magnético, a gente ia perder a atmosfera. Sem atmosfera, ou já sem campo magnético, cara, a gente ia durar pouquíssimos minutos aqui na Terra. Porque a radiação, principalmente ultravioleta, iria entrar com tudo e todo mundo ia morrer de câncer, tá? Então, essa seria basicamente o fim da humanidade, tá? Se a Lua deixar de orbitar a Terra amanhã, problemaço também. Talvez não acabe com a humanidade, talvez não deixe o planeta inabitável, mas que vai mudar muita coisa, vai, porque a Lua, ela tem maré. Mas vai matar muita gente. Vai matar muita gente, isso aí que eu ia falar, porque tem maré. Então, muito provavelmente, cidades litorâneas iriam sofrer muito, tá? Com isso, as marés iam ficar desreguladas. A médio e longo prazo, a Lua ajuda a equilibrar o eixo de rotação da Terra, então o eixo iria ficar muito doidão, o lance da precessão e tal, ia dar uma bagunçada, isso poderia bagunçar as estações do ano e várias coisas. Eu acho que não deixaria a Terra totalmente inabitável, mas queria mudar muita coisa, muito bicho ia morrer, planta ia morrer, ser humano ia morrer, e assim ia passar alguns anos ou alguns milhares de anos para se adaptar novamente a viver num planeta que ia ser diferente, beleza? E Saulo Gigante, pergunta sem nexo, é a próxima que eu vou fazer para o Sérgio, que por mim eu nem faria, mas ele disse que não tem problema. Tem problema, manda aí a pergunta sem nexo, vamos ver. Não, vê primeiro aí a da plataforma. A próxima que eu fizer é sem nexo, é literalmente sem nexo. Fábio do Carmo, salve Sérgio e Ned. Eu tinha 3 anos quando minha mãe me falou para olhar para cima durante o dia, apontando para o que seria o Halley. Será que vimos mesmo? Somos de Curitiba. Num telescópio amador é possível perceber o movimento de um cometa em relação ao fundo? Provavelmente não era o Halley, cara, tá? Porque o Halley, em 1985 e 86, de dia, a não ser que tenha sido no finalzinho da tarde, tá? Pertinho do anoitecer ali, pode ser, tá? Aí pode ser. Agora, de dia a dia, não, tá? Com sol a pino. Aí só em 1910 que ele chegou a ser visto de manhã e tal, beleza? Movimento do cometa, não dá para perceber, tá? Não dá para perceber. Assim, se você ficar observando o cometa uma noite toda, você vai ver que ele muda de posição, sim, com relação às estrelas, tá? Mas é que normalmente, como a gente olha o cometa, uma foto dele e a gente vê a cauda, a gente pensa que o cometa tá passando assim, né? Mas não, tá? Não é assim. Ou de um dia para o outro, ou de horas, né? Talvez 3, 4, 5 horas, você vê uma diferença, tá? Isso pode ser até a olho nu, não tem problema nenhum. Daqui a pouco eu vou falar de um outro cometa aqui que foi muito importante, o Hale-Bopp, que a gente via ele se movendo. Assim, em questão de 2, 3 horas, a gente via ele se movendo. Mas nenhum cometa passa de passagem, assim, rasgando o céu. Isso aí não existe, tá? É porque aquela cauda dele dá a impressão disso, tá? Mas não dá para ver desse jeito. Manda aí, sem nexo, né? Sem nexo? Manda. Canal Evidências. Todo o chat quer saber, Sérgio, por que não foi debater com o Marcos Eberlin e Rodrigo Silva no Flow? Querem saber? Vou contar a verdade, então, que eu acho que nem o Igor contou para vocês, né? Vou contar toda a verdade. O negócio é o seguinte, galera. Não, em momento algum era debate. Era debate? Primeiro começa por aí. Em momento algum seria debate, tá? O pessoal me chamou lá para conversar com o Rodrigo. Ser co-host, né? E ele seria o convidado. Ele seria o convidado e eu iria numa boa, sem problema nenhum, cara. Sem problema nenhum, tá? O problema é que, isso que ninguém falou para vocês estão aí me xingando, mas vocês não sabem da história. O problema é que o Rodrigo pensou que eu ia lá para bater nele, sei lá o quê, xingar ele, discutir com ele, brigar com ele, que eu jamais faria isso, entendeu? Jamais. Mesmo porque tem várias coisas que ele fala ali que faz muito sentido. Tem outras que eu não concordo, mas até aí tudo bem. Não vou brigar com ele por conta disso. Por conta disso,
ele falou, eu só vou se vier alguém para me ajudar. E aí chamou o Eberlin. E aí, cara, 2 contra 1, eu não vou. Aí eu não vou mesmo, porque eu já me ferrei nessa história, entendeu? Uma vez me chamaram para um debate com um terraplanista, queria eu e um outro terraplanista. Eu falei, show de bola, sem problema. Foi lá no planetário. Eu fui lá no planetário. Cheguei lá, já não tinha um só. Já tinha mais outro. Aí eu falei, pô, já é sacanagem, entendeu? Porque se o cara tá indo, pô, e nós vamos debater, então eu quero uma outra pessoa também para eu debater junto, entendeu? E aí depois lá no planetário deu toda a confusão, que não é o que iria acontecer aqui. Mas enfim, quando eu fiquei sabendo que viria outra pessoa, eu falei, não, mas aí é sacanagem, cara. Então eu quero chamar um outro para vir junto comigo, porque aí fica 2 contra 2, e aí show de bola. A gente vai lá, conversa, discute e tal. O mesmo coisa que ele falou, eu vi ele falando que, ele vai falar, eu vou falar das escrituras, então eu não entendo nada mesmo, ele tem toda a razão, não entendo mesmo, entendeu? Do livro, não sei o quê, não sei nem o que é que ele está falando daquilo lá. E tem coisas que eu vou falar também que ele não vai entender. E até aí tudo bem, entendeu? Mas quando chamou outra pessoa, aí pode me xingar de arregão, sim, cara, mas eu acho que o arregão foi ele, entendeu? Porque ele não quis debater comigo ou conversar comigo sozinho. Entendeu? Essa que é a questão que ninguém contou para vocês, mas eu estou aqui para contar. Exatamente. Deixa eu achar aqui o cometa Sungrazer, que eu achei um vídeo que eu vou te passar, Cristian. Peraí. Homero Júnior. O cometa é uma, entre aspas, pedra de gelo. E a sua cauda é o gelo ficando pelo caminho? Se sim, esse cometa não vai se desintegrar? E essa água vai para onde? Boa pergunta, cara. É isso mesmo. A cauda, olha, o cometa ele tem várias caudas, tá? Mas essa cauda aí, ela é sim feita de gelo, tá? De vapor d'água, né, basicamente, ou de pequenas partículas de gelo que vão ficando pelo caminho. Na verdade, o que causa as chuvas de meteoro, o que é? Cometas. Então, existem 2 chuvas de meteoros do Halley. Porque quando ele passa num lado, ele larga ali partículas, quando ele volta e passa do outro, ele larga ali partículas. Quando a Terra atravessa essas partículas, chuva de meteoro, tá? Sim, o cometa ele vai se despedaçando ao longo, só que isso demora milhões e milhões de anos. Em milhões de anos, o cometa pode deixar de existir ou ele pode deixar de existir na próxima passagem, igual eu falei para vocês. Imagina o Showmaker Levi 9 aqui, ele estava vindo e se despedaçou inteiro. Agora imagina que o Halley vem e passa um pouquinho mais perto do Sol. Pode ser que ele arrebente e aí não vão ter mais Halley, entendeu? É aquilo que a gente falou que o cometa ele tem essa imprevisibilidade, tá bom? Mas sim, o cometa vai perdendo esse material, vai se despedaçando todo e vai largando isso por aí. A água, né, que está aqui na Terra, existe toda aquela grande discussão sobre a água. De onde que veio a água e tal? Será que ela veio dos cometas? Até a Rosetta, que daqui a pouco nós vamos falar dela, pensava que toda a água da Terra tinha vindo de cometas. O problema é que a água do cometa ela é diferente da água da Terra. É uma água mais pesada. E aí criou-se toda uma grande complicação. Isso aqui, ó, é um cometa que lá em 2022, ó, põe aí, Cristian, para rodar o vídeo, pode pôr na tela toda. Isso aqui é uma sonda, dá uma pausinha aí, só para explicar, pessoal. Isso aqui é uma sonda que ela fica observando o Sol. O Sol tá aqui, ó, no meinho dessa bolinha aqui, tá? E ela tá lá observando. Aí vocês vão ver o que vai acontecer com o cometa. Olha só, solta aí. Ó o cometa, ó. O cometa tá vindo ali, ó. Tá vendo o cometa? Tá vindo na órbita dele. De repente, ó, passou, acabou o cometa, cara. Ele morreu. Esse cometa, ele foi totalmente vaporizado pelo Sol. Tá vendo aqui o cometa, ó? Tá vendo o cometa vindo aqui, ó? Ó o cometa vindo, vai chegar numa determinada região ali, ó, ele vai só sumir, ó. Sumiu o cometa, ó. Esse tipo de cometa chama-se cometa Sun de Sol Grazer. São cometas que passam muito perto do Sol, muitos deles mergulham no Sol e, se não me engano, já foram detectados mais de 2.000 cometas Sungrazers, tá? Então, esse tipo de cometa aí é um cometa muito interessante. Esse não tem mais volta, tá? Esse não tem mais volta.